guia toda a verdade, e quem me leva a adorar e a glorificar ao Rei Jesus. Com toda a força, ó Santo Espírito, Tu és meu precioso amigo. Quero declarar que te amo. És quem me ensina e me guia toda a verdade, e quem me leva a adorar e a glorificar ao Rei Jesus. Você pode declarar mais uma vez com todo o teu coração: ó Santo Espírito, Tu és meu precioso amigo. Quero declarar que te amo. És quem me ensina e me guia toda a verdade, e quem me leva a adorar e a glorificar ao Rei Jesus. Você pode glorificar o Espírito Santo. Você pode adorar o Espírito Santo. Ele é muito precioso. Precioso és Tu, Espírito Santo. Seja bem-vindo no nosso meio. Aleluia. Precioso és pra minha vida. Precioso és, meu grande amigo. És doce comunhão e o meu consolador. Pois apesar de não falar por si mesmo, quero declarar que te amo. És quem me ensina e me guia toda a verdade, e quem me leva a adorar e a glorificar ao Rei Jesus. Aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor com toda a tua força, com toda a gratidão. Aleluia. Feche os teus olhos. Não olhe nem para a direita, nem para a esquerda. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Basta uma palavra tua e os montes
montes se removerão. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Basta uma palavra tua e os montes se removerão. Pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos e serei mais que vencedor. Pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos e serei mais que vencedor. Eu creio que tudo é possível. Tudo é possível para o nosso Deus. E que nada é impossível para ti. Basta uma palavra sua e os montes se removerão. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Basta uma palavra tua e os montes se removerão. Se você crer, declare com toda a força. Pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos e serei mais que vencedor. Pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos e serei mais que vencedor. E serei mais que vencedor. E já sou mais que vencedor. E já sou mais que vencedor. E já sou. E já sou mais que vencedor. Campeão, mais que vencedor. Aleluia. Em ti somos muito mais. Só em nós chegarmos até aqui hoje é porque nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Obrigado, Ministério do Louvor. Graças a Deus. Bom, como de todas as quartas-feiras tem acontecido, Pastor Carlos, Pastor Andréia estão na reunião com os líderes dos grupos. A reunião deles tem sido toda quarta-feira, mas a obra de Deus está continuando. Eu queria dar alguns avisos, são 3 avisos que eu tenho que dar.
Um é no sábado, agora, às 3 horas da tarde, o culto das crianças. Você quer falar alguma coisa sobre isso em relação aos pais? Quem? Suzaninha, quer falar alguma coisa em relação ao culto das crianças? Para os pais não estão sabendo? Já está tudo explicadinho? Às 3 horas? Amém. Vamos estar falando também sobre o Acampamed, o acampamento das mulheres, que já vem falando isso há mais de um mês. Será agora neste mês de outubro, dia 23 e 24. Dia 23 é uma sexta-feira, as mulheres estarão entrando aqui por volta de 6, 7 horas da noite e só estarão saindo no dia 24, no sábado, por volta de 5 horas, 4, 5 horas. Amém? Pediram para avisar todas as mulheres também que o pagamento é até no domingo, prazo final. Tem prorrogação, pastor? Não sei. Mandaram avisar que é até domingo. Se vai ter prorrogação, eu não sei. Amém? E eu gostaria de estar orando. Tem algum enfermo no meio de nós? Ou alguém que deixou algum enfermo em casa, que queira estar representando? Para nós estarmos orando, né? A oração do justo, ela tem efeitos. Regina me pediu para que estivesse orando por ela. Ela teve uma queda de pressão e foi parar no hospital, mas graças a Deus está aqui, o poder do nome de Jesus. Deus é maior. Luciano, deixou alguém em casa contigo? Tua irmã? Eu pedi você para orar, tá? Mais alguém? Seu pai? Glória a Deus. Alguém mais? Esteja enfermo ou deixou algum enfermo que queira representar? O pastor Cláudio vai estar orando sobre os enfermos. Amém? Vamos ficar de pé, por favor. Amém. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui na Tua presença, orando, meu Pai, por esses irmãos queridos que vieram aqui na frente. Meu Pai, colocando a vida de cada um deles na Tua presença, meu Deus, aquelas pessoas as quais elas estão representando. A Regina, meu Deus, o pai da Norma, meu Pai. O Luciano, meu Deus, a quem ele está representando. Oh, meu Pai, também toma a vida da irmã Marta, Senhor. Toma a vida também do Marcelo, creio que está aqui também representando a vida do pai dele. Meu Deus, Tu conheces cada coração. Sabe, meu Pai, até onde, Senhor, podemos suportar a dor, podemos suportar, meu Deus, as provações, porque a Tua palavra nos ensina isso, que o Senhor não permite provação maior que possamos suportar. E invocamos, ó Deus, o Teu bálsamo, invocamos, ó Deus, a Tua cura sobre cada vida, sobre cada pessoa. Alcança também, meu Deus, a Camila, Senhor, a filha da Luciana, que se encontra, meu Deus, em pneumonia, Senhor, bronquite. Meu Pai, em nome de Jesus, cura, meu Pai, essas vidas, Senhor. Por amor do Teu nome nós pedimos isso, porque a Tua palavra nos garante, meu Pai, que pelas Suas pisaduras nós fomos curados, ó Deus. E por causa disso, meu Deus, por causa das Tuas pisaduras, por causa do Teu nome, Senhor, nós podemos crer que tudo é possível ao que crê. Em nome de Jesus assim oramos e Te agradecemos. Amém e amém. Amém. Está ligado na terra, está ligado no céu. Amém? Bom, eu olhando daqui de cima só tem rostinho de casa. Tem algum visitante no meio de nós? Posso estar acenando? Acho que todos são de casa. Geralmente quarta-feira é sempre de casa. Mas amém. Prepara os envelopes. Nós vamos estar distribuindo os envelopes. Mas antes de distribuir envelopes, para não ficar só nas minhas palavras, eu gostaria que vocês, um texto bem conhecido que está em Malaquias 3:10, que fala sobre dízimos e ofertas, que eu vou estar lendo para vocês. Pode vir aqui para frente, vocês podem distribuir enquanto eu leio. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Quando nós somos fiéis a Cristo, os nossos dízimos e oferta, a promessa dele é que ele abre a janela do céu sobre cada um de nós e derrama bênçãos sem medidas. A casa de Deus
Deus não precisa do nosso dinheiro, mas a casa do Senhor, para ser mantida, precisa da nossa fidelidade. Sejam fiéis nos dízimos e na oferta. Dá um envelope, não deixa fora da bênção não. Cadê meu envelope? Deixa fora da bênção não. Marcelo, eu gostaria que você viesse à frente para estar orando sobre os dízimos da oferta. Vamos ficar de pé, erga seu envelope. Mesmo aquele que não pegou envelope, receba essa oração por fé, no poder do nome de Jesus, que Deus irá abençoar você rica e abundantemente. Senhor, nós te agradecemos por esta noite. Te agradecemos por cada vida que se adentrou aqui. Senhor, no nome de Jesus, nós clamamos que o Senhor abra as janelas dos céus sobre a vida de cada um dos meus irmãos. Senhor, no nome de Jesus, sustenta as famílias do teu povo, meu Senhor. Envia provisões às famílias do teu povo, meu Deus. Aqueles que se encontram, meu Deus, desempregados, meu Deus, aqueles que estão passando por dificuldades financeiras, meu Senhor. No nome de Jesus, abre as portas. No nome de Jesus, meu Deus, cumpra a tua palavra, meu Deus, onde diz que o justo não passa necessidade, o justo não mendiga o pão. Senhor, no nome de Jesus, cumpre a tua palavra na vida do teu povo, para a honra e glória do teu nome, e cumpra essa mesma palavra nos mantimentos da tua casa, meu Deus. Sustenha a tua casa, meu Senhor, com o teu braço forte, no nome de Jesus. Amém. Podem trazer aqui, entregar na mão Diácono Marcelo. Amém. Está chamando aqui o pastor Cláudio, homem que ministrará a palavra para nós nesta noite. Que Deus unja seus lábios, traga uma palavra rema para nossas vidas. Amém? Tem que ter muito prego para pregar. Amém. Graça e paz do nosso Senhor Jesus. Bom vê-los aqui na casa do Senhor. Vamos começar então? Vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro de Provérbios. Provérbios 4, versículo 23. Uma palavra que eu acho que ninguém conhece. Ninguém sabe qual é. Provérbios 4, 23. Todos comigo? Provérbios 4, 23 diz assim, olha: sobretudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Vamos repetir junto isso? Um texto pequeno, vamos lá? Está aqui na tela? Ó. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Pai, ajuda-me nessa ministração, ajuda-me, meu Deus, porque sem a tua presença, sem a tua unção, nada posso fazer, Senhor. Como já foi dito aqui, que a palavra rema saia desse altar, que não sejam as minhas palavras, Senhor, mas sejam tão somente as palavras vindas do Espírito Santo. Assim, meu Deus, eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Irmãos, para mim, esse é um dos textos da Bíblia mais importantes. Sem exagero. E vocês vão entender o porquê no decorrer da pregação. Porque como a gente acabou de dizer aqui, o coração aqui, só para explicar para vocês, isso não tem nada a ver com o coração coronário, né? Esse músculo que bate aqui dentro do nosso peito. Coração, para vocês entenderem, é toda a disposição interior do homem. É a alma, é o espírito do homem. Nós estamos falando aqui de emoções, de razão, de vontade, de desejos. Então o que Deus está falando aqui conosco essa noite é o seguinte: guarda as suas emoções.
guardam as suas razões, guarda na proporção exata as suas vontades, porque é desse processo, é do seu interior, que tudo acaba surgindo. Nós somos resultados, entenda bem o que eu vou falar aqui agora, nós somos resultados daquilo que nós ouvimos e daquilo que nós vemos. Nós somos resultados dos nossos relacionamentos. Nós somos resultado daquilo que nós sentimos por dentro. Se está tudo bem por dentro, meu irmão, a nossa vida aqui fora vai a mil maravilhas também. Agora, pelo contrário, se está tudo mal aqui dentro, você pode ter certeza de uma coisa: as coisas aí fora, o nosso trabalho, os nossos relacionamentos, tudo vai mal também. Na semana passada, na quarta-feira passada, foi me dada também a graça de estar pregando aqui. Eu falei a respeito da gente viver nesse mundo, mas não ter a consciência de que nós não somos desse mundo. Quantos lembram da pregação da quarta-feira passada? Então, eu falei o seguinte: para que a gente possa viver essa consciência de que nós estamos no mundo, mas não somos dele, o que eu falei? Uma palavra que está lá em Colossenses capítulo 3, que nós devemos levar a nossa mente para os céus. Eu até falei aqui: mente no céu, mão no arado e pés na terra. Eu estava dizendo a importância da gente encher a nossa mente com as coisas celestiais, com os princípios do reino. Essa noite eu quero falar da importância de guardarmos o nosso interior. O quão importante é viver nesse mundo, passar nesse mundo e ter o nosso interior, toda essa disposição ao qual eu falei, intacta. Para isso eu vou pedir para os irmãos abrirem agora, lá no livro de Marcos, capítulo 8. A gente vai dar uma passeada hoje na Bíblia. Tá aqui atrás, Marcos 8, 14, 21. Marcos 8, 14 ao 21. Presta atenção nessa mensagem, presta atenção nessa palavra, que eu creio que vai falar muito ao coração de nós essa noite. Vai trazer entendimento que, de repente, esse é o tipo de mensagem, igreja, que deve ser constantemente pregado nos púlpitos. Acompanha aqui comigo então, vamos lá. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães e no barco não tinham consigo senão um só. Preveniu-os Jesus dizendo: vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: é que não temos pão. Jesus ele estava falando a respeito de coisas espirituais. E os apóstolos, os discípulos dele que estavam no barco naquele momento, atravessando o mar da Galileia, já estavam com a cabeça no fato de ter um pãozinho só dentro do barco. Ou seja, Jesus ele estava falando de coisas relativas ao mundo espiritual. O que Jesus estava dizendo ali era o seguinte: guarda o seu coração do fermento de Herodes e o fermento dos fariseus. E eles preocupados com matéria, com pão. Acompanha aqui comigo, vamos lá. Jesus, percebendo, lhes perguntou: por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos, não vedes? E tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando partiu os 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles, provavelmente de cabeça baixa, né? 12. E de quando partiu os 7 pães para os 4.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam: 7. Ao que lhes disse Jesus, e aí termina a passagem: não compreendeis ainda? Repara só numa coisa: eles estavam atravessando o mar da Galileia. Jesus tinha acabado de fazer aquela multiplicação dos pães.
tinha sobrado, na primeira multiplicação, 7 pães. Na outra multiplicação, sobrou 12 pães. E só tinha um pãozinho dentro do barco, provavelmente para eles se alimentarem. E eles ficaram ali preocupados, provavelmente com o decorrer da viagem, deles sentirem fome e eles terem que dividir aquele pão. E Jesus, aproveitando aquele momento para ensinar de coisas espirituais. Preserve o seu coração do fermento de Herodes. Preserve o seu coração do fermento dos fariseus. O que é o fermento? O fermento é aquela substância que entra na massa e silenciosamente ela infla a massa. Ela deixa a massa maior, grande. O que Jesus estava falando para aqueles homens era o seguinte: olha, vocês não se deixem influenciar pelos ensinamentos dos fariseus, que eram os religiosos da época. O que Jesus estava dizendo para aqueles homens era exatamente isso: não se deixe levar pela hipocrisia do homem, não se deixe levar pela falsa piedade, pela religiosidade barata, vã, não se deixe levar pela vaidade, não se deixe levar pelas invejas. O fermento de Herodes era tão quanto malévolo quanto o fermento dos fariseus. Herodes Antipas, caso vocês não saibam, era o rei da Judéia. E este homem ele não fez nada mais, nada menos do que matar o próprio irmão para se casar com a cunhada. Matou o irmão, que era o rei, substituiu o irmão e ficou com a cunhada. Então o que Jesus estava falando ali para aqueles homens: olha, não deixa esse fermento da imoralidade entrar no coração de vocês. Não permita que o fermento do adultério, não permita que o fermento da rebelião, não permita que o fermento faccioso, dissensão, entre na vida de vocês. E eles preocupados com pão. Irmãos, quantas e quantas vezes a gente está tão preocupado com as coisas dessa vida, a gente está tão apegado a ganhar dinheiro, a sustentar a casa, e não há pecado nenhum nisso. Eu costumo sempre falar essa situação. O problema é você focar os seus olhos, ficar agitado no seu dia a dia, se preocupando com as coisas que são necessárias. Olha que Jesus, olha que maravilha Jesus vai dizer para nós. Vocês não precisam se preocupar pelo que comer, pelo que se vestir, porque se as aves dos céus são alimentadas pelo Pai, se os lírios do campo são vestidos por um Pai, quanto mais vós, homens de pequena fé, por que vocês se preocupam com essas necessidades básicas? E quando a gente se atenta por essas questões básicas, o fermento do mundo vai entrando na nossa vida. Sabe por quê que eu estou falando isso? Porque a gente deixa de fazer as coisas que realmente importam. Por causa da agitação do mundo, a gente deixa de ler a palavra. Por causa da agitação do mundo, a gente deixa de vir até a igreja. Ah, pastor, o senhor me desculpa, mas olha, hoje não vai dar para vir no culto porque eu tenho reunião no trabalho, eu tenho uma série de coisas para fazer, eu estou correndo atrás da vida. Aí dá vontade para dizer para esse irmão o seguinte: olha, não corre atrás não, porque você vai chegar por último, corre na frente. E você correr na frente é justamente você buscar as coisas do reino de Deus. Ao invés dessa pessoa se preocupar em se alimentar da palavra, ao invés dessa pessoa se preocupar em orar, em jejuar, em meditar na palavra, aí ele está lá preocupado, sabe com o quê? Entrar no Facebook. E parece que não, meu irmão. Aquilo vai entrando silenciosamente na vida da gente. E Facebook, e WhatsApp. Eu estou falando isso com vocês porque isso também acontece comigo. Se eu não me disciplinar, se eu não vigiar, eu não tenho comunhão com Deus, eu não tenho comunhão com os irmãos, e a todo momento vem uma bombardeada de coisas para fazer. Aí você vai parar para ver caixa de e-mail, e faz isso, e faz aquilo, e o tempo para Deus, onde é que fica? Quando vê o tempo de Deus, ó, foi, acabou, e aquilo vai entrando.
Eu não sei na caixa no Facebook dos irmãos, mas às vezes entram umas coisas que só a graça, só a misericórdia. Porque eu não tenho só amigo da igreja, eu tenho gente do mundo também. E tem uns camaradas que colocam umas situações que o pior de tudo, eu paro para ler. Será que eu sou o único que cometo esse pecado aqui? Tu tá na televisão, você vai ver lá aquele cara, como é que é o nome dele? Marcelo Rezende, né? Corta para mim, corta para mim. Cada cortada para mim, meu irmão, é um que morre, é um que só a misericórdia e graça. E você está se alimentando daquilo. E você está se alimentando daquilo. E você está enchendo o teu coração com aquelas coisas. Guarda o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. E você pensa que não entra, porque entra sim. Sabe quando é que você percebe que essas coisas são manifestas? Olha só. Com o fermento que faz a massa crescer, sob a forte temperatura, as nossas atitudes, em momentos de provação, revelarão o que está oculto no nosso coração. Os cozinheiros aqui de plantão sabem do que eu vou dizer. Quando você coloca o fermento na massa do bolo, aquele bolo ele só vai crescer se você colocar ele dentro da onde? Do forno. Você colocou o fermento ali na massa fria, ela não vai acontecer nada. Está ali. Mesma coisa na nossa vida. As informações, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente vê, aquelas decepçõezinhas. Ah, fulaninho falou que eu sou feio. Fulaninho falou que eu sou assado. Fulaninho falou que disse isso de mim. E mimimi, mimimi, mimimi. Na hora, parece que você não sente nada. Mas aquilo está entrando. Uma seta. Fermento. Aí vem a provação. Vem aquela situação que vai te colocar à prova. Vem o confronto. Vem a situação que se levanta contra a tua vida, o dia mau. A Bíblia fala do dia mau, nos alerta a respeito disso, para a gente estar preparado para o dia mau. Entra essa situação, qual vai ser a nossa reação nesse momento? É nessa hora que o bolo infla e a boca fala o que o coração está cheio. Aí, meu irmão, um abraço. Diz o poeta que a palavra que é lançada é como flecha. Não tem como ela voltar. Diz que aquela atitude que você toma muitas das vezes na ira, na raiva, não tem como você retroceder. Você pode até pedir perdão, mas já fez. Aconteceu. Diz que aquela atitude que você, muitas das vezes você se coloca numa situação de risco, num confronto, para você sair daquela situação, você muitas das vezes agride, você fala, você entra até numa agressão física, e quando você percebe, você dá conta, já fez. Aquilo tudo está ali dentro de você. E aquilo tudo que está dentro de você, você despeja sobre o próximo. Sabe o que vai acontecer? Aquilo que está dentro de você, aquele veneno que está dentro de você, despejado dentro do próximo, aquilo vai ser despejado para outra pessoa, e outra pessoa, e outra pessoa. Jesus vai dizer que o que contamina não é o que entra, mas é o que sai. Lembra daquela situação que eu falei semana passada a respeito da mulher lá da Light? Quem estava aqui na pregação de quarta-feira vai lembrar. Ela veio para mim, né, com aquele jeito, aquela coisa mesmo de funcionária pública, fria, eu tentando quebrar o gelo, mas não tinha jeito, até que ela falou algo, que eu me segurei, para não dar uma resposta conforme o mundo pede. Eu tive que guardar o meu coração naquele momento, daquele veneno que foi lançado sobre a minha vida. Eu tive que me munir ali da couraça da justiça, do capacete da salvação.
do escudo da fé, para que aquela coisa não prevalecesse sobre mim. E o pior, não me influenciasse a ponto de eu também despejar aquilo sobre a vida do outro. Por que o mundo está assim? Para analisar. Você sobe no ônibus, o motorista te olha torto. Aí você vai despejar isso em quem? No trocador. Aí o trocador vai despejar em quem? No próximo que entrar no ônibus. E é assim sucessivamente, meus irmãos. Isso é um veneno que vai passando de um para o outro. E quando é que isso estanca? Quando isso paralisa? Quando eu guardo o meu coração. Quando eu tenho a minha mente voltada para as coisas dos céus. Quando eu tenho a minha mente focada nos propósitos, nas promessas de Deus. Isso não vai avante, isso não vai à frente, porque o maligno quer mais que essas coisas continuem a acontecer, sucessivamente. Abre aqui um outro texto aqui, que eu quero mostrar uma outra situação para vocês. Vamos lá para Jeremias capítulo 17, o que eu vou falar aqui é muito sério. Jeremias 17, versículo 9. Vamos ler o 9 e o 10. Quando essas coisas elas entram em ebulição na nossa vida, entendam bem o que eu vou dizer. Algo acontece no mundo espiritual. Se você tem alguma promessa de Deus, se você tem algo de Deus na tua vida, e que depende de uma disposição sua, do seu caráter, para que aquilo seja alcançado, dependendo da sua resposta, dependendo da sua reação para as coisas da vida, Deus ele faz assim, olha, agora não. Agora não. Ele não está pronto. Acompanha aqui comigo a leitura, olha só. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Jeremias está falando o seguinte: o coração do homem é enganoso. Ele é levado muitas das vezes por desejos. Ele é levado muitas vezes por emoções, por sentimentos, que ao invés de você ir para frente, está te paralisando. Ou até mesmo fazendo você andar para trás. E ainda pergunta, quem o conhecerá? Você conhece tudo o que está no teu coração? Você pode dizer com toda convicção, com toda certeza, que todas as intenções do seu coração são boas? São louváveis para Deus? Tudo aquilo que você quer, tudo aquilo que você deseja alcançar. Você já se perguntou a respeito disso? Senhor, qual é a minha motivação? Qual é a verdadeira intenção do meu coração para alcançar aquilo? Versículo 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Você sabe o que é esquadrinhar? Pega uma régua. Eu vou pegar uma régua e vou começar a medir esse púlpito aqui de ponta a ponta. Eu vou esquadrinhar esse púlpito, eu vou medir esse púlpito. Eu vou sondar quantos centímetros ou quantos metros tem uma determinada superfície. Eu vou medir. É isso que Deus faz no meu e no seu coração. Eu provo os pensamentos. E isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Ah, pastor, poxa, Deus já me prometeu aquela situação, aquela bênção há tanto tempo. Eu não sei por que ainda não consegui. Por causa disso. Porque o fruto, a tua ação correspondente àquela situação, ainda não é o que Deus deseja para a tua vida.
Você foi colocado à prova, você foi colocado numa situação de fogo, e o fermento que estava ali dentro de você, de alguma maneira, inflou e fez com que você tivesse uma reação adversa àquela que Deus queria que você tivesse. Guarda bem isso que eu vou falar, porque isso é muito sério. Deus, ele não tem compromisso com aquele ser que vai se desconstruindo no caminho. Quantas e quantas vezes pessoas começam na caminhada com Cristo e elas têm um coração bem disposto, um coração bem intencionado de fazer o bem. Não, Senhor, eu quero alcançar aquela promessa, aquela situação para ajudar o meu próximo, para ajudar o meu irmão. Mas aí acontece algo no meio da caminhada que faz aquela pessoa ter atitudes egoístas. Entra o fermento do egoísmo, entra o fermento da vaidade, da soberba. Você quer conhecer uma pessoa? Dá poder na mão dela. Dá poder na mão dela. Aquele cara que de repente estava até intencionado, bem intencionado a ajudar, a fazer, a realizar, quando se envolve numa situação onde tem tudo fácil, é a pressão, é a temperatura aumentando, é nesse momento que você vai saber qual é a verdadeira intenção do coração dessa pessoa. Qual é o desejo real? E Deus prova. Deus realmente coloca a prova. E Deus não tem compromisso com esse ser que é desconstruído no meio do caminho, não. Deus tem compromisso com um ser que nasceu no coração dele, que foi regenerado, que foi recriado segundo a sua imagem, a sua semelhança. Então, Deus está falando para mim, para você, como é que eu posso te dar alguma coisa nesse momento, se o que eu prometi para você foi para aquele cara que tinha um coração bem intencionado, que tinha um coração bom. Abre aqui em Salmo 37 que eu quero mostrar uma coisa para vocês. Salmo 37. Deixa eu só ver qual o versículo. Se eu não me engano é 37, 21. Vê aí, Vanessa. 23. Salmo 37, 23, 24. Olha o que está falando. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz, tem prazer. O Senhor confirma os passos daquele cara que é bem intencionado. Ah, eu vou fazendo, eu vou realizando, meu coração está em Deus. E ele vai realizando, ele vai abrindo caminho, ele vai abrindo porta, ele vai facilitando. Aí lê agora o 24, o que é que vai dizer? Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Você pode ter um coração bem intencionado, mas fazer alguma coisa errada, no momento errado. Deus, ele é misericordioso, ele pega você pela sua mão e te sustenta. Ele te reergue, te coloca no caminho novamente. Porque ele conhece o teu coração. Agora, se ele vê que o teu coração é mau, se o teu coração foi influenciando pelos fermentos do mundo, as coisas do mundo foram entrando no seu coração, você já não busca mais a Deus com aquela vontade, com aquele desejo. Você só entra na presença do Pai para pedir. Você antes entrava na presença dele para agradecer, para adorar, para louvar. E hoje você está numa petição sem fim. Você não tem mais prazer de vir à casa dele. Você não tem mais prazer de fazer a obra dele. Como é que ele vai abençoar uma pessoa que se distanciou dessa forma da presença dele? Que de alguma maneira deixou o seu coração se contaminar, desviou os seus olhos da presença de Deus. Gente, o que está sendo falado aqui é muito sério. Porque, sabe, às vezes a gente tenta remediar as coisas. Tudo para a gente
é mania, não sei se é mania de brasileiro ou do ser humano. Tudo que a gente faz é para tentar remediar. O negócio quebrou. Você está vendo que aquilo ali vai quebrar. Desde cedo. Você sabe que aquilo vai quebrar, que não vai dar certo. Ao invés de você fazer algo para prevenir, não, você prefere esperar a coisa quebrar para tentar remediar. E essa palavra de hoje, ela entra justamente com isso, com uma prevenção. Sobretudo, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Se a gente não se resguardar de certas situações, se a gente não se resguardar de certas experiências, Deus está falando, não se relaciona com esse cara, mulher. Guarda o teu coração, você está entrando num barco e num barco furado. Ai não, aí o sentimento fala mais forte. Não, mas ele é tão bonito. Ui, uma gracinha. Ai meu Deus. Igual aquele camarada também, né, que entra numa situação, vê aquela mulher toda bonitona. Não quer nem saber, né? Já vê assim ela por trás e fica doidão. Aí vai atrás da mulher. E Deus está falando, meu filho, não embarca nessa. Guarda o teu coração. Guarda o teu coração, porque você vai ver lá na frente a barca furada que você está se metendo. Guarda o teu coração de você se envolver com pessoas que só falam de coisas mundanas. Sai dessa roda de escarnecedor que você está. De pessoas que ficam falando contra o Evangelho, falando contra a minha presença. E você está ali, você está ouvindo isso tudo. Gente, isso entra como um fermento. Sai daquela roda de rebelião, de pessoas que estão falando contra as autoridades, o seu pastor, o seu chefe, o seu marido. Porque quando vê, você está com o teu coração pesado, contaminado. E quando vier as adversidades, as lutas, o que vai sair de você é fruto do que entrou. E aquilo que você tem aguardado no Senhor, aquilo que você tem perseverado em tentar alcançar nele, isso vai ser adiado. Isso vai ser adiado. Retardamos o cumprimento das promessas de Deus quando o nosso coração não se encontra mais íntegro no Senhor. O Senhor não tem compromisso com aquele ser que foi gerado. O Senhor tem compromisso com aquele ser que foi gerado nele e não com o ser que se perdeu da sua presença. Aí você vai perguntar para mim, mas pastor, como é que eu faço então para me guardar dessas questões todas? Como é que eu faço para poder viver nesse mundo e acabar não me contaminando com as coisas que eu ouço, com as coisas que eu vejo? Abre aqui em Hebreus 12, eu vou te dar o bizu de Deus para você ter a tua vitória, ter a sua resposta, lá quase no finalzinho do Evangelho, do Novo Testamento, Hebreus 12. Versículo 14. Olha o que a palavra de Deus fala para nós. Segui a paz com todos. Repete isso aqui comigo. Segui a paz com todos. Com todos. É com todos. É com crente. É com espírita. É com católico. É com muçulmano. Seguir a paz com todos. É com gay. Com todos. E santificação. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá
o Senhor. 15. Bota no 15. Atendendo diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Uma coisa que eu tenho aprendido, eu quero compartilhar aqui com os irmãos. Hoje eu tenho buscado ter paz do que ter razão. Isso na minha vida inteira. Não é que eu evite de entrar em conflito, não é que eu evite de entrar em contenda. Mas quando eu vejo que aquela minha posição não está sendo atendida ou não está sendo entendida, não está certo. Vamos ficar desse jeito, porque eu prefiro ter paz do que ter razão. Não adianta a gente ficar entrando em conflito com os outros o tempo todo. Viu, mãe? Não adianta você ficar entrando em conflito com o seu filho o tempo todo. Às vezes é importante o seu filho aprender com os erros que ele vive. Ele passar por certas situações, porque você vai tentar passar a sua experiência para ele. Mas ele precisa viver as suas experiências para que ele saiba lá na frente aonde dói. E não adianta a gente ficar falando, não. A gente tem que orar, só isso. E buscar a paz acima de qualquer coisa. Viu, filho? Procura a paz com seus pais. Não adianta você querer botar a tua razão, porque o teu pai e a tua mãe querem o melhor para você. E não adianta você entrar em conflito, porque vai, no momento do calor da emoção, a pessoa fala alguma coisa e pronto, acabou. Entrou no coração, meu irmão. Entrou esse fermento no coração. Entrou a mágoa. Entrou o ódio. Entrou o rancor. Aí vai acontecer isso aqui que está no versículo 15. A gente tem que estar se separando na graça de Deus para que não haja nenhuma raiz de amargura que brotando vos perturbe. E o pior, e que por meio dela muitos sejam contaminados. Quantas e quantas vezes, fala a verdade para mim, você saiu de casa, bateu com a porta, furo da vida, e descontou a tua raiva no primeiro que você viu. Quantos aqui já fizeram isso? Ah, tem uns santinhos aí que nunca fizeram, não. Eu já fiz. O pior de tudo é isso, é quando essa mágoa ela entra, essa raiva, e você vai descontar às vezes na pessoa que não tem nada a ver com aquilo. É veneno gerando veneno na vida das pessoas. E o que a gente vê aí fora, o que é isso tudo? É veneno sendo gerado em cima de veneno. Só que o mesmo veneno que mata é o veneno também que pode curar. Eu posso escolher segurar aquilo, guardar aquilo e transformar aquela atitude em algo que vale a pena. Eu posso segurar aquilo e, ao invés de dar o troco com a mesma moeda, retribuir com um antídoto que vai acabar de vez com todo o mal. Você está me espizinhando, você está pisando na minha cabeça, mas ainda assim eu digo para você, eu te amo. Você está ali me maltratando, indiferente comigo, mas ainda assim eu quero cuidar e quero tratar de você. Essa é a postura que faz toda a diferença. É quando o problema não é você receber aquele mal.
O problema é, o que eu vou fazer com o mal que eu recebi? Eu vou dar de volta? Eu vou guardar? Sabe qual é a minha atitude quando acontece isso, muitas das vezes? Isso vive acontecendo. Alguém falou alguma coisa, fez alguma coisa, e eu sinto aquela pontinha de mágoa, aquela sementezinha de amargura entrar, e antes que ela se transforme numa raiz, eu entro na presença de Deus e falo: Senhor, arranca isso, porque isso não provém de ti. Senhor, tira isso da minha vida, porque além disso contaminar a minha vida, isso pode contaminar a minha família, pode contaminar os meus amigos, pode contaminar os meus irmãos, e eu não quero que isso avance, Senhor. Tira isso de mim. Então, meus irmãos, para a gente terminar, ao invés da gente tentar remediar as coisas, vamos prevenir. Sabe, eu acho que essa palavra é uma palavra para a gente sair daqui, pelo menos pensando nela, em como reagir às questões lá fora. Porque aqui dentro tudo é fácil. Aqui dentro eu posso ser alguém que eu não sou lá fora. Aqui dentro eu posso botar uma roupa de religioso, como um fariseu, e mostrar uma pessoa que eu não sou. Mas vai chegar um momento lá fora que essa roupa, que essa máscara, ela em algum momento ela vai cair. Ela vai perder o seu efeito. E aí? O que a gente faz? Ao invés da gente prevenir, vamos remediar? Ah, pastor, e se não tiver jeito? Deus perdoa? Lógico que perdoa. Deus perdoa quase tudo, só não perdoa o pecado contra o Espírito Santo. Mas se de alguma maneira aquilo entrou no teu coração e fez com que você, de alguma maneira, transferisse isso para alguém, eu queria terminar com essa oração aqui. Está lá em Salmo 51. Abre aí comigo. Feita por um homem que é conhecido na Bíblia como um homem segundo o coração de Deus. Davi. Um homem segundo o coração de Deus, um homem que tem um coração íntegro na presença de Deus, um homem que tem um coração segundo as intenções de Deus, um homem que é movido pelas mesmas motivações que Deus é movido. Mas em um momento, Davi deixou entrar algo no seu coração. Davi deixou entrar o fermento do adultério. Ele estava fazendo nada lá na casa dele, do palácio dele, de repente ele bateu o olho naquela mulher e ele cobiçou aquela mulher, desejou aquela mulher e não sossegou enquanto ele não conseguiu. Ele deixou o fermento do adultério entrar na vida dele. Mas olha só a postura desse homem na presença desse Deus. Vamos ler aqui a partir do versículo 1. Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no falar e puro no teu julgar. Ou seja, Davi estava confessando a Deus os seus pecados. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te comprases na verdade. Haja o que houver, Deus se agrada da verdade. Nunca tenta ocultar a verdade aos olhos do Pai, porque o Pai sabe o que acontece no oculto do teu coração.
Não adianta você querer botar uma camuflagem naquele sentimento. Reconheça que o sentimento está ali. E vá na presença de Deus e confesse, porque só assim virá a cura sobre a tua vida. Deus só trabalha com a verdade. Deus só tem compromisso com a verdade. Nada mais, nada menos do que isso. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito, me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me como hisopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faza-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Porque enquanto a gente não confessa o pecado, é como se a gente se sente esmagado. Um peso sobrenatural sobre a nossa vida, que a gente não sabe como aquilo surgiu. E só vai saber que ele vai sair quando a gente confessá-lo. Faz-me júbilo de alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Agora, para desfechar, a oração que eu e você temos que fazer nesse momento: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim, diga, dentro de mim, um espírito inabalável. A presença do Espírito Santo limpa, a presença do Espírito Santo renova. Toda e qualquer raiz de amargura não se levanta, não permanece com a presença do Espírito Santo. Mas antes que isso aconteça, tem que haver confissão. Você tem que falar, eu tenho que falar: Senhor, eu senti isso. Lava-me. E como um passe de mágica, aquilo que você sentia desaparece. Aquela vontade, aquele desejo de você responder, aquele desejo de você avançar em cima, aquele desejo de você fazer o mal, de se vingar, aquilo vai embora como se ele pegasse realmente um hisopo e lavasse o nosso coração de toda aquela transgressão. Essa é a maravilha do Evangelho, meus irmãos. A maravilha do Evangelho não é saber que a gente é isento de erro, porque nós não somos isentos de errar, mas saber que nós somos isentos de culpa, a partir do momento que a gente confessa o nosso pecado, ele é perdoado e lançado no mar do esquecimento. Sobretudo, guarda, pois, o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Vamos colocar de pé. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por essa palavra. Eu não vou fazer apelo, porque eu acho que essa palavra é para todos nós. É para cada um de nós, porque a gente vive nesse mundo, Senhor. E só pela tua graça e misericórdia, para que a gente possa realmente, meu Deus, permanecer com o nosso coração limpo diante de tanta coisa, de tanto fermento ruim, de tanta iniquidade, de tanto pecado. Meu Deus, nós queremos alcançar aquilo que o Senhor tem para nós. Nós queremos ser aquilo que nasceu no seu coração. Meu Pai, em nome de Jesus, renova as nossas forças. Renova o nosso entendimento a respeito da Tua palavra. Renova, meu Deus, essa verdade, que o inimigo não venha roubar essa verdade dos nossos corações, Senhor. Nós queremos alcançar as promessas. Nós não queremos ser como aquele povo do deserto, que não atravessou, meu Pai, que não atravessou o rio, que não conheceu a terra prometida. Mas nós queremos ser como aqueles remanescentes, Senhor. Aqueles que perseveraram. Aqueles que mantiveram seus corações limpos, íntegros diante da Tua presença, crendo, Senhor, que Tu és o autor e consumador da vida. Meu Deus, em nome de Jesus, que possamos fazer a nossa parte de nos prevenir, guardar o nosso coração, e que o Senhor, meu Pai, possa entrar com a Tua providência, que nos momentos de aperto, nos momentos de angústia,
em que clamarmos o teu nome, tu venhas, ó Deus, e tire sobre as nossas cargas, sobre as nossas costas, toda a carga, todo o peso, tudo aquilo que nos embaraça, tudo aquilo, meu Pai, que nos trava, tudo aquilo, meu Deus, que de alguma maneira, Senhor, faz com que a gente fique atrasado na vida, Senhor, em nome de Jesus. Vem com a tua graça sobre a vida de cada um. Se existem pessoas aqui que estão com o seu coração amargurado, rancoroso, o seu coração de alguma maneira foi sujo por conta, meu Pai, dos fermentos da vida, foi sujo, meu Deus, por conta dessa caminhada nesse mundo, meu Deus, entra com a tua providência agora, entra com a tua providência sobre essa vida, limpa, Senhor, zera, para que essa pessoa, meu Deus, possa realmente viver em novidade de vida, Pai. Eu declaro isso, Senhor, por amor do teu nome, meu Deus, em nome de Jesus, que a igreja diga amém e amém. Meus irmãos, vão em paz, até domingo de manhã estaremos aqui. Deus seja com cada um de nós essa semana. Guarda o teu coração.